Olá, moçadinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Que coisa boa, mais uma aula de história aqui para nós conversarmos sobre a Grécia Antiga, né? A Grécia Antiga é bem legal, tem muita coisa boa que vai nos ajudar a compreender muita coisa que nós vivemos hoje, que nós estudamos hoje, né? Então, muita coisa em história vai se complementando à medida que o tempo vai passando que nós vamos aprendendo as coisas, nós vamos agregando esses valores na nossa história, na nossa vivência, no nosso dia a dia, tá bom? Essa aula foi organizada pela professora Jusilene e a narração é minha, Hernani Freitas, né? Bora lá falar um pouquinho da educação na Grécia, da educação em Atenas, em Esparta, né? Atenas tem, assim, uma ênfase maior, porque Atenas estava mais voltada para a educação. Então, a educação sempre foi importante em todas as civilizações, mas na civilização grega, lá em Atenas, ela é um pouquinho mais importante do que nas outras civilizações. Por isso, até hoje, nós precisamos valorizar muito a educação, né? Porque a educação nos dá suporte para sermos bons profissionais, a educação nos ajuda a ter um senso crítico, a educação nos ajuda a vivenciar melhor todas as situações, não é verdade? Então, vamos juntos, né? Vamos juntos compreender todas essas coisas que acontecem na educação, né? Então, a educação do homem em Atenas, a educação do homem antigo, em Atenas o número de escravos era extremamente alto. E dessa forma o trabalho era visto com desprezo pelos nobres, tá? Então a educação para os cidadãos era a preparação física, porque assim como em Esparta, a educação militar em Atenas era tido também como essencial, embora não tão brutal, tá? Como na cidade de Esparta. Então era a compreensão dos deveres do cidadão. Então quer dizer, lá em Esparta eles eram, né? A educação era brutal, desculpa, a educação, a guerra, a parte física era muito brutal. Já em Atenas, também ela é valorizada a questão da parte física, porém, eles tinham que estudar também bastante, né? Porque eles atrelavam a parte física também à educação. Então, quer dizer, se você é forte, mas não tem um senso crítico, não tem uma educação, não tem uma inteligência, como que faz? Só a força não adianta nada, né? Então, os nobres, por não trabalhar, eles tinham um ócio, né, ocupação. Então, os escravos trabalhavam mais em Atenas e começa assim a ter valor a música, a filosofia, a literatura, né? Eles têm que não é muito ruim ficar à toa, ficar parado. Então aí eles vão ter que fazer alguma coisa para não ficar naquele ócio, não dar aquela deprê danada, né? Então, dessa forma, eles começam a perceber, começam a perceber a necessidade de uma instituição para educar os filhos dos nobres, né? Uma vez que a tradição oral e a limitação dos adultos não bastavam. Então, precisava de pessoas instruídas, pessoas que estivessem aí organizadas para poder passar os ensinamentos, né? É o que nós vemos nas escolas de hoje. Os professores, nós professores, nos preparamos, estudamos bastante para poder passar o conhecimento para vocês. Vocês já vêm com conhecimento de casa, mas aí nós vamos passando outros conhecimentos que nós estamos preparados e estudando para fazer, né? Isso aconteceu por volta do ano 600 a.C., e fazendo com que as letras, né, ficasse parte da educação dos nobres em Atenas. Entretanto, o estudo militar não foi deixado de lado, né? Nessa época, a educação era livre e o Estado não intervinha. Ele somente regulamentava o tipo de educação que a criança deveria ter, né? Recebia no seio da mãe e nas escolas. Até que um ateniense fizesse 18 anos de idade, ou seja, antes dessa idade o ensino era particular e depois ele assumia o cargo. Então, o ensino superior das artes militares e das funções do governo, ele era permitida a entrada nos ginásios
aqueles que frequentavam as escolas particulares. Somente os filhos de famílias nobres, de famílias poderosas, de famílias, né, que tinham dinheiro, conseguiam estudar. Então, a partir do século V a.C., o comércio marítimo, o desenvolvimento, né? Eles começaram a crescer, a cidade de Atenas, a polis de Atenas, que é chamada cidade. Então, o desenvolvimento ficou grande. Então, eles vão levar a classe de comerciantes a se enriquecer também. Então, novos ricos, e aí nasce uma educação, né? A educação não era adequada, uma vez que o ideal era os grandes latifundiários, aqueles aí vai nascer os sofistas, olha que chique, sofistas, né? Os sofistas, então, vão se lançar no mercado intelectual, no trabalho intelectual. Eles vão ser independentes, né, da religião, das curiosidades enciclopédicas, eles vão orientar esses estudantes, as pessoas, através das ciências que começam a nascer e começam a buscar novos caminhos. Então, a finalidade mesmo da educação era dar conselhos em assuntos domésticos para os jovens, arranjar as suas casas da melhor forma possível, da forma que eles deviam capacitar em assuntos políticos, o falar bem, né? Lá a retórica era muito importante. Então, para eles serem capazes de dominar os negócios da cidade. Então, à medida que vai crescendo o comércio, vai crescendo a necessidade, né? Vai crescendo a necessidade de uma educação melhor. Então, a finalidade da educação era dar conselhos em assuntos domésticos para os jovens e arranjarem suas casas melhor, e também serem capazes de negociar, de capacitar para os assuntos políticos e também dominar os assuntos da cidade, né? Então, as classes dominantes, elas começam, as novas classes sociais que estão surgindo, elas começam a exigir uma escola mais humana e menos rígida. Então, isso vai acontecer em Atenas. Esparta continua com aquela rigidez, aquela coisa toda, né? Mais voltada para a guerra, para... Então, a velha educação impunha às crianças uma disciplina militar, e aí, a sua ida para a escola, do gramático ao citarista, né, quer dizer, música, aquelas coisas todas, as crianças eram acompanhadas por um escravo. Olha para vocês verem, um escravo pedagogo, naquela época, professor, pedagogo era escravo, né? Até um lugar em que se reuniam todas as crianças do mesmo bairro e formavam, então, uma coluna e marchavam em ordem para a escola, com todos os ritmos e coisa e tal. Então, as crianças que Aristófanes, por exemplo, um filósofo, um professor, criticava, já não ia em formação, ao contrário, iam separadas, alegres, iam cantando, encaminhavam para a escola, olhando tranquilamente tudo que encontravam. As classes dominantes não gostavam muito dessas mudanças, pois ameaçava essas classes dominantes, né? Porém, a educação vai ser muito valorizada em Atenas. É em Atenas que nasce a democracia, é em Atenas que nasce a política, a retórica, né? A educação valorizava muito a retórica, para eles aprenderem a falar bem, conversar bem, falar as palavras corretas, tudo bonito, né? Então, a educação é muito importante. Olha, para vocês verem, desde aquela época até hoje, né? Hoje tem muita gente que enrola na educação, fala, eu vou escrever, fazer atividade e tal, não sei o quê. Não, a educação você tem que compreender, a educação você tem que verificar, a educação você tem que fazer um monte de coisa. Então, os gregos deixaram um legado muito bom para nós, os gregos deixaram um legado muito bom, e pesquise mais, se você quer saber mais sobre Atenas, pesquise, procure buscar informações, né? Vocês estão vendo aí, de fundo, essa tela bonita? Essa tela aí é chamada a Escola de Atenas. A Escola de Atenas, né? Que era uma espécie de uma escola onde as pessoas conversavam, trocavam ideias, os grupos intelectuais, né? Olha que legal. Então, agora vocês vão fazer as atividades, né? Atividade proposta pela professora Jusilene, atividade 1 e 2, atividade 1 e 2, olha que legal, a professora foi bem legal com vocês, né? 2 atividades apenas. Vocês vão ler o texto, ó, Educação em Atenas,
lá no textinho, no livro didático de vocês, na página 120, vocês vão ler esse texto, né? O texto diz o seguinte: as escolas eram particulares e nem todas as pessoas podiam pagá-las. Não havia escolas para meninas, elas estudavam em casa. Os meninos que iam à escola aprendiam a ler, escrever, fazer contas com o ábaco, tocar lira, cantar, dançar, recitar poesias. Era importante recitar bem, olha a retórica, pois a poesia era para ser ouvida e não lida. E passavam as tardes no ginásio fazendo exercícios, treinando, tá vendo? A educação também ligada à arte da guerra, à arte militar, né? Aos 15 anos, os jovens atenienses saíam da escola, tornavam-se aprendizes, por exemplo, de oleiro, de pedreiro ou de médico. Se desejavam estudar mais, precisavam achar um professor, porque não havia universidades, mas podiam encontrar um filósofo que o ensinasse nos grupos de jovem, ao ar livre e no Ágora, né, que era uma espécie de ginásio que reunia toda a turma lá. Então, você vai responder as atividades, né, e nos encontramos na nossa próxima aula, tá bom? Se tem dúvida, fale com seu professor. Não esqueça de tirar uma foto e mandar para o seu professor, né? Atividade realizada, mostre para o professor, para ele colocar a presença lá no diário, tudo bonitinho, tá bom, moçada? Grande abraço para vocês, firme e forte aí na luta, sempre estudando, porque estudar abre as portas para todos os horizontes. Tchau, tchau, até a próxima!